Prezados alunos, vamos dar continuidade à resolução da prova do vestibular da UFRR 2019, as questões de física. Agora vamos resolver as questões do PSS 3, que é as questões referentes ao conteúdo de física do terceiro ano do ensino médio. Essa questão é a questão de associação de resistores, né? A parte de eletrodinâmica, né? Geralmente, pessoal, PSS 3, eu creio que é o assunto mais fácil de você estudar, porque você tem três conteúdos: eletrodinâmica, eletrostática e eletromagnetismo, né? E essa prova, por incrível que pareça, vem uma questão de cada, né? Então vamos começar por essa de eletrodinâmica. A questão diz assim: um estudante, visando aumentar seus conhecimentos em eletricidade, constrói 4 circuitos elétricos, utilizando 4 resistores de meia resistência R, conectados a uma fonte ideal de tensão igual a E, conforme descrito abaixo. O que ele fez? No primeiro circuito, ele construiu ligando os 4 resistores em série. No segundo circuito, ele construiu ligando os 4 resistores em paralelo. No terceiro circuito, ele construiu possuindo 2 conjuntos de resistores. Cada conjunto é formado por 2 resistores conectados em paralelo. Em seguida, os dois conjuntos são conectados em série. E o quarto circuito, o estudante novamente forma 2 conjuntos. Em um deles, conecta 2 resistores em paralelo e no outro, 2 em série. Em seguida, liga os 2 conjuntos em série. E cada circuito ele é alimentado por uma fonte ideal. Uma fonte ideal geralmente é uma bateria, uma fonte elétrica, né? Aí assinale a alternativa que apresenta o circuito para quais a fonte fornece uma corrente de 4E por R e de E por R, respectivamente. Vamos lá fazer uma revisão agora sobre o conceito de resistores e associação de resistores. Coloquei para vocês sobre resistência elétrica. Primeiro vamos saber o que é um resistor, né? O resistor é todo elemento que tem como função transformar energia elétrica em energia térmica. Esse fenômeno é chamado de, chamado de efeito Joule, né? Então, pessoal, o que é um resistor? Na prática, todo mundo tem em casa um ferro de passar roupa, né? Que é o ferro de engomar. As mulheres geralmente têm uma prancha de passar cabelo, né? Que é a chapinha. Ali você transforma energia elétrica em energia térmica, né? Todos esses sistemas aí têm um resistor. E a resistência elétrica, pessoal, que é justamente a primeira lei de Ohm, ela é dada por quem? R é a resistência, né? Ela vai ser igual a U, que é a diferença de potencial elétrico, ou tensão elétrica, né? Dividido pela corrente elétrica, né? A resistência elétrica, ela é dada em Ohm, representado pela letra grega ômega, que é uma ferradura. A DDP, que é a diferença de potencial, é dada em volts. E a corrente elétrica é dada em amperes. Como a gente vai usar a associação de resistores, né? A gente vai usar a associação de resistores em série. Então, você vai ter ali 3 resistores, um atrás do outro, né? Como se fosse uma fila, né? Em série. O que é importante saber quando você tem 3 resistores? Você pode transformar esses 3 resistores em um único resistor equivalente, né? Esse resistor equivalente, a corrente que passa por um é a mesma que passa pelos outros 2, né? A DDP, então cada resistor vai ter uma DDP diferente. Então a DDP do resistor equivalente é igual à soma das DDP de cada resistor, né? E a resistência, pessoal? A resistência elétrica, ela vai ser a soma da resistência de cada resistor elétrico. Então, isso é importante na resolução da questão. Lembrando, né, que para calcular o resistor equivalente na associação em série, você vai somar todos os resistores, né? Lembrando que a associação em série é um atrás do outro, né? Vamos para a associação de resistores em paralelo. Na associação de resistor em paralelo, você vai ter ali 3, coloquei no desenho para vocês vão ver que estão 3 resistores, um em cima do outro, ligado por um fio, né? Esses 3 resistores, a gente pode substituir por um resistor equivalente, que ele vai ter a mesma DDP, cada resistor vai ter a mesma DDP, né? A corrente, se você ver na figura, ela vai lá para o resistor 1, 2 e 3, ela divide, né? E para achar o resistor equivalente, pessoal, ele é dado pelo inverso dos resistores, né? Então, o inverso do resistor equivalente é igual à soma do inverso de cada
resistência, né? Quando eu tenho dois resistores, eu posso usar ali, se a gente usar um modelo matemático, a gente vai ver que o resistor equivalente vai ser, quando é dois resistores, você vai pegar, multiplicar e dividir pela soma, né? Fica mais fácil, você pegando, né, do que você resolver ali inversamente. Então, você já desenvolveu a questão, né? Se tiver dois resistores em paralelo, o equivalente vai ser quem? O produto dos dois dividido pela soma. Se for vários resistores iguais, tu divide o valor de um resistor pela quantidade de resistor. Vamos resolver a nossa questão agora. A nossa questão, no primeiro circuito, ele diz assim, é construído ligando os 4 resistores em série. Então, ó, estão em série. Se está em série, para mim achar o resistor equivalente, eu vou somar os 4 resistores. Eu vou pegar R1 mais R2 mais R3 mais R4, né? Como é R1, todos, né, têm resistência a R, então R mais R mais R mais R vai dar 4R. Então, nesse caso, o nosso resistor equivalente, né, vai ser 4R. Precisamos achar a corrente elétrica. Mas como é que eu acho a corrente elétrica? A gente já viu que pela primeira lei de Ohm, resistência é quem? É DDP, né, U, dividido pela corrente que é I. E já tem uma resistência equivalente que é quem? 4R. Então lá no lugar do R ali eu boto 4R. No lugar do U, eu coloco a minha DDP, que é o E, dividido por I. Corrente elétrica. Usando aí a regrinha do cruz credo aí, multiplicando cruzado, né? Aí você isolando o I, tu vai ver que I é igual a quem? A E sobre 4R. Vamos lá para o segundo circuito. No segundo circuito, você vai ter os 4 em paralelo, né? Então, a gente viu agora na revisão, quando eu tenho 4 resistores iguais em paralelo, eu pego esse número de resistores, né? Ou melhor, o valor desse resistor dividido pela quantidade. Então, o resistor equivalente vai ser quem? O valor do resistor da resistência dividido pela quantidade. Então, nossa resistência ali é R, dividido por 4 resistores vai dar R sobre 4, né? Para calcular a corrente, joga lá na primeira lei de Ohm, que vai ser quem? Resistência vai ser DDP, U dividido pela corrente que é I. Nossa resistência equivalente agora vai ser quem, pessoal? R sobre 4. Nosso U quem é? E eu estou atrás de I, né? Multiplica I cruzado, isola o I, vai pegar 4, vai multiplicar e o R vai passar dividindo. Então, nossa corrente vai ser quem? 4E dividido por R, né? Vamos para o terceiro circuito. No terceiro circuito, o que ele falou? Vai ter 2 grupos associados em série, dois grupos em paralelo, né? Com 2 resistores associados em série. Então, ó, para achar o resistor equivalente, né? Lembra que eu falei para vocês que quando eu tiver 2 resistores em série ou em paralelo, para achar o equivalente é o produto dividido pela soma. Ou então, se eles forem iguais, é a quantidade de a resistência dividida pela quantidade de resistor, né? Nesse caso aí eu usei o produto, só para a gente relembrar do conceito de resistores, né, equivalente, né, quando são 2 em paralelo. Aí você vai ter R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2, né? Mais R3 vezes R4 dividido por R3 mais R4. Como a resistência é R vezes R, dá R ao quadrado, dividido por 2R, elimina o R ali, vai ficar R sobre 2 para cada lado, né? E se eu pegar R2 mais R2, vai dar 2R2, e 2 dividido por 2 vai dar R, né? Então, nossa resistência equivalente vai ser quem? R, né? Vamos para o nosso quarto circuito. No nosso quarto circuito, o estudante novamente forma 2 conjuntos. Em um deles, conecta 2 resistores em paralelo e no outro, 2 em série. Em seguida, liga os 2 conjuntos em série. Cada circuito é alimentado por uma fonte ideal, né? Então, o que você vai ter? Vai ter ali primeiro R1 e R2 em série, né? Para achar o equivalente, R1 mais R2, que vai dar 2R. E para achar o equivalente em paralelo, pega ali o R vezes R dividido por R mais R, ou pega R dividido por 2, vai dar R sobre 2, né? Se eu somar 2R por R sobre 2, vou tirar ali a MMC, 2 vezes 2 dá 4, 4R mais R vai dar 5R sobre 2. Vamos lá para a resolução agora. O que ele está pedindo, né? Assinale a alternativa que apresenta os circuitos para quais
a fonte fornece uma corrente de 4E sobre R e E sobre R, né? Então vai ser justamente quem? O segundo e o terceiro circuito. Vamos só voltar aqui para a gente ver. O que que diz lá no segundo circuito? No segundo a gente está lá, I é igual a quem? 4E sobre R, né? Que a corrente vai ser 4E sobre R, correto? Vamos lá para o terceiro circuito. O terceiro circuito possui dois conjuntos. A gente viu que o resistor equivalente vai ser quem? R, né? E a nossa corrente ali vai ser quem? Ó? Como a resistência equivalente é U sobre I, vai ser E sobre I, multiplicando ali meio pelos extremos, né? I vai ser quem? E sobre R. Então essas são as questões corretas, né? Então vai ser justamente quem? O segundo e o terceiro circuito, que vai ser justamente a letra C. E com isso, fechamos a primeira questão de física, né, do PSS 3 da prova do vestibular UFRR 2019.